Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube para o nosso terceiro episódio do Para Sua Playlist, trazendo artistas que eu gosto bastante, que faz parte da minha playlist, mas que eu não vejo muito aí nas mídias, né, na grande mídia em si. Eu já trouxe dois episódios para vocês, falando da banda Rosa de Saron e também da banda Scarlet. Vou deixar linkado aqui nos cards para vocês conferirem os episódios. E hoje vamos para uma cantora. Ela já está, o nome dela aí no título, cantora Mabel, ou Mabel, como vocês quiserem falar o português e tal. Vamos falar um pouco dessa cantora que tem aparecido aí um pouquinho, né? Tem dado um pouco as suas caras, mas já é uma artista que pode despontar como uma das grandes revelações nos próximos anos. Mabel Alabama Pearl McVey é uma cantora de 26 anos, nascida em 20 de fevereiro de 1996, na Espanha, e é conhecida por suas músicas de R&B. Seu primeiro single foi lançado em 2015 na plataforma SoundCloud, intitulado Know Me Better. Eu lembro que eu vi a Mabel numa apresentação, numa música, eu não me lembro exatamente qual música que era, e eu tinha gostado muito do timbre dela. Achei bem interessante e tal. E posteriormente eu vi que ela começou a lançar músicas com artistas consagrados na mídia e que ela tava dando, né, esse gostinho pra gente, digamos assim, de suas apresentações. Então eu vi que ela tinha bastante potencial. Ela tem um timbre de voz muito diferente do que a gente tá acostumado a ver. E eu acho que ela tem esse potencial aí pra fazer uma carreira muito grande dentro da indústria e posteriormente aí a se tornar, sei lá, mais uma diva pop ou uma diva do R&B, que é basicamente o que ela está enveredando, mas ela também já tem músicas mais nesse estilo pop que a gente costuma ver. Mabel é filha da cantora e rapper Neneh Cherry e do produtor musical Cameron McVey. Também é sobrinha dos cantores Titio Felicia Jan e Eagle E. Cherry e neta do músico Don Cherry. Para vocês verem que ela tem a família inteira tá ali na parte da música, né? Então não tinha como Mabel não estar nessa, né? Dela não estar como uma cantora ou pelo menos trabalhando com parte musical. Ela tinha muita influência dos pais principalmente e isso a levou a querer estar na mídia, a querer estar aí nos holofotes. Claro, não especificamente do mesmo estilo que os pais, né, que os parentes todos, mas que ela se destacasse um pouco no mundo da música. A cantora chegou a morar em Estocolmo e depois de terminar os seus estudos, ela foi para Londres justamente para se enveredar neste mundo da música, que a gente analisando a parte europeia, né, da indústria musical, o Reino Unido é a grande parte que nós temos ali, né? É o grande mercado que se tem, principalmente para artistas que estão ali em volta da Europa, né, que estão ali em volta de Londres, ou propriamente de artistas que estão mais do lado asiático, que é, por exemplo, o caso, vou repetir ela aqui mais uma vez para a gente dar um exemplo, da Kylie Minogue, que sempre teve os seus fãs voltados para o lado da Austrália e para o lado britânico, e ela não tinha tanto destaque, né, tanto alcance assim dentro dos Estados Unidos, justamente porque o mercado britânico, né, o mercado do Reino Unido exigia muito da cantora. Em 2017, Mabel lançou um novo single intitulado Finders Keepers, ao lado do rap Kojo Funds. A música conquistou um disco de platina pelas vendas. Mabel chegou a lançar uma mixtape chamada Ivy to Roses e ainda um EP intitulado Bedroom ainda em 2017. Então, quando ela não consegue ainda se destacar dentro de uma gravadora de renome e ter este nome mais jogado assim para a grande indústria, né, para a grande mídia especificamente, a Mabel tenta de todas as maneiras trabalhar a sua parte artística, trabalhar a sua identidade musical, e ela começa a fazer lançamentos
lançamentos independentes. Todos até então não tinham uma gravadora específica por trás, tinham produtores que queriam ajudá-la, mas os seus lançamentos estavam sendo basicamente de modo independente ou especificamente na parte de mixtape. Até o momento então, Mabel não está tão conhecida no ramo, não tem uma carreira bem gerenciada, mas está procurando os pontos certos aí para conseguir isso. Ela também vai lançar em 2018 a música Fine Line com o rapper Notes, novamente se enveredando para essa parte de rap, misturando também com o R&B, justamente para ela ver o que iria acontecer ali na carreira dela, né? Se esse investimento que ela estava fazendo em carreira britânica iria dar algum resultado. E aí a gente entra nesse grande potencial da cantora, quando ela, por mais que ainda tivesse lançado essas mixtapes, né, esses lançamentos, ela acaba ficando um pouco fora do ramo, um pouco fora dos holofotes, e ela volta a ter um grande auge, e aí o maior auge até então da carreira dela, em 2019, quando ela lança o CD High Expectations. E aí, justamente, o mercado britânico começa a olhar para a cantora e ela acaba ganhando um disco de ouro pelas vendas de High Expectations. Nos Estados Unidos, o álbum fica ali, né, quase que não entra, mas acaba entrando na posição de número 198 da Hot 200 da Billboard, que é a parte global, onde tem lançamentos de músicas, CDs, e ela acaba pegando a posição de número 198. E é aí, com o High Expectations, que ela acaba fechando um contrato com a gravadora Polydor, que é a responsável pelo lançamento do álbum. Por mais que tenha, né, essa gravadora por trás, e por mais que tenha todo esse trabalho relacionado a isso, a cantora acaba ficando focada mais com os lançamentos britânicos do que propriamente com os lançamentos nos Estados Unidos. É o que acontece, né? É difícil essa abertura de artista que se destaca muito no Reino Unido conseguir a entrada nos Estados Unidos. Eu posso até depois trazer um vídeo especificamente sobre isso, de artistas que conseguiram se destacar nos dois ramos, porque é bem difícil você fazer essa transição de modo muito fácil. No trabalho de High Expectations, podemos identificar os famosos singles Ring Ring, parceria com Jazz Jones e Rick the Kid, Don't Call Me Up, Boyfriend e God is a Dancer, parceria com o Tiesto. Eu tava até hoje escutando a parceria de God is a Dancer e também ouvi Boyfriend. É aí justamente que eu percebo a cantora, depois que eu ouvi ela numa parceria, né, que eu ouvi alguma coisa dela, né, uma notícia dela, procurei músicas de lançamento e a gente acaba vendo essas parcerias, né? Ela acaba fazendo uma parceria com Jazz Jones, com o Rich the Kid, com o Tiesto, e aí que a cantora se destaca. E dos lançamentos de High Expectations, o grande lançamento, né, aquele que vai marcar inicialmente a carreira da Mabel, é Don't Call Me Up, que acaba levando um CD de platina na Inglaterra pelas suas vendas. Ele também vai receber um ouro nos Estados Unidos, platina na Austrália e dupla platina no Canadá. A parceria com o Tiesto também recebeu um disco de platina na Inglaterra. Para vocês perceberem aí que agora sim a Mabel consegue esse destaque que ela vinha buscando há muito tempo na sua carreira. O grande trabalho dela, né, atualmente que ela teve foi uma parceria em 2021 com Joel Corry na música I Wish. Mas a expectativa é de que tenhamos aí novos lançamentos da cantora, seja parceria ou seja um novo álbum. Acho que já dá até para trabalhar no novo álbum, hein, nessa carreira, porque o primeiro foi lá em 2019 e as músicas já deram aquela queda, né? A gente não vê tanto assim as músicas na Mabel na grande mídia, né? No grande auge. E eu acho que ela é uma cantora de muito potencial, que a gente vai ver muito ainda sobre ela, né? A minha expectativa é que ela faça isso, justamente porque ela tem grandes lançamentos e tem músicas que pegou muito aí, né? Músicas que pegaram muito dentro da indústria e que foram destaque em baladas,
fazem remix e tudo mais, e principalmente com as parcerias. Você já tinha ouvido falar da cantora Mabel? O que você achou sobre as indicações que eu trouxe aqui? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Mais um episódio do Para Sua Playlist aqui para vocês. É o nosso terceiro episódio, ainda faltam mais 2 e se segurem aí que a gente volta com muito mais. Lembrando que os episódios estão sendo mensais, então até o mês de maio tem lançamento do Para Sua Playlist aqui, são 5 episódios desta segunda temporada. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.